Você já percebeu que muitas vezes a gente não tá cansada da vida que a gente tem hoje? Que a gente se cansa por carregar versões antigas da gente mesma. Cansada de tentar provar alguma coisa, cansada de se proteger de dores que já passaram, cansada de responder ao presente com defesas que nasceram em outro tempo. Existe uma frase que diz: no final, apenas 3 coisas importam: quão bem vivemos, quão bem amamos e quão bem aprendemos a deixar ir. E esse é um dos aprendizados mais difíceis da vida adulta. Deixar ir sem negar o que foi. Seguir sem fugir. Honrar a nossa história sem transformar o passado em moradia. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor. E aqui, no Sofá do É Tempo de Ser, a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Se você é nova por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, porque nas próximas semanas eu quero conversar com você sobre os 3 tempos que atravessam a nossa vida: passado, presente, futuro. Hoje a nossa conversa é sobre o passado. Eu tenho certeza que você conhece essa frase: quem vive de passado é museu. E apesar de ser engraçada, ela carrega uma verdade importante. O passado não foi feito para ser a nossa casa permanente. Ele foi feito para ser memória, para ser aprendizado, para ser estrada percorrida, caminho aprendido, para ser referência, mas nunca uma prisão. A questão é que muitas vezes a gente nem percebeu que ficou preso lá numa questão que já passou. E olha, muitas vezes nem é um acontecimento enorme. Às vezes é uma frase que alguém disse, uma rejeição, uma tentativa que não deu certo, uma escolha que nos trouxe dor, uma relação, seja ela amorosa, de trabalho, de amizade, que terminou. Um erro que a gente não se perdoou, uma versão nossa que a gente se envergonha de ter sido. E sem perceber, a gente começa a viver o presente respondendo ao passado, tentando provar alguma coisa, tentando compensar, tentando não repetir, tentando controlar, tentando se proteger. Só que existe uma diferença muito grande entre aprender com o passado e ser definida por ele. O passado nos molda, é verdade, mas ele não precisa nos aprisionar. Tudo o que você viveu até aqui, as experiências boas, as ruins, os começos, os fins, os erros, as perdas, as escolhas, as travessias, tudo isso te trouxe até esse momento aqui, até a pessoa que você é hoje. E olha, você não precisa amar tudo o que aconteceu, não precisa agradecer pela dor de uma forma romantizada, mas você pode reconhecer o que existiu, que aquilo deixou marcas, que aquilo te ensinou alguma coisa, que aquilo fez parte da sua caminhada. E a partir desse reconhecimento, escolher o que fica com sabedoria e o que precisa ir embora como peso. Porque o passado, quando não é integrado, vira acúmulo. Acúmulo emocional, acúmulo mental, acúmulo nas nossas decisões, nas nossas relações. Acúmulo que vai somatizando no corpo. A gente começa a responder ao presente com defesas antigas. A gente começa a olhar para novas oportunidades com lentes contaminadas, lentes velhas. E aí a gente começa a repetir crenças que talvez tenham nascido num momento de vida onde a gente estava só tentando sobreviver. E aqui entra uma coisa muito importante. As nossas crenças, as coisas que a gente se diz todos os dias, que a gente alimenta aqui dentro, constroem ou destroem as nossas experiências de vida. Se eu acredito que eu não sou capaz, eu vou me relacionar com a vida de uma forma. Se eu acredito que eu não consigo recomeçar, eu vou me comportar como alguém que não vê saídas. E muitas dessas crenças nascem lá no passado. Talvez em experiências reais, talvez em dores reais, muitas vezes em contextos difíceis. Mas uma crença que nasceu lá no passado não precisa comandar o resto da sua vida. Ela pode ser olhada, questionada, atualizada, ressignificada. E é por isso que encerrar ciclos com consciência é tão importante. Encerrar um ciclo não é apagar o que passou, não é fingir que não doeu, não é passar por cima, não é colocar uma frase bonita por cima de uma ferida aberta. Encerrar um ciclo é olhar com honestidade para o que foi, é reconhecer o que aquele tempo te ensinou, é agradecer o que fez sentido, é acolher o que doeu e é devolver ao passado aquilo que pertence ao passado. E principalmente
principalmente é abrir espaço para estar exatamente aqui, no presente. Porque a verdade é que não dá para construir uma vida nova carregando sem consciência pesos de uma vida antiga. Não dá para abrir um novo ciclo se, por dentro, a gente ainda está tentando resolver uma conversa que terminou há anos. Não dá para estar inteira no hoje se uma parte nossa ainda está presa em uma versão antiga de quem fomos, do que vivemos ou do que alguém nos fez acreditar sobre nós mesmos. E é exatamente aqui que entra uma prática que tem sido extremamente importante na minha vida: o ritual entre ciclos. O ritual nasceu primeiramente como uma ferramenta pessoal, uma forma que eu encontrei de pausar, olhar para minha vida, encerrar etapas, reorganizar o meu mundo interno e abrir novos ciclos com consciência. Durante os últimos anos eu fiz exatamente esse processo na minha vida. Em momentos de transição, em fim de ano, durante o meu aniversário, em mudanças importantes, em fases que eu sentia que tinha alguma coisa para ser encerrada, mas eu ainda não sabia exatamente como seguir. E no fim do ano passado eu decidi transformar esse método em uma experiência guiada, para que outras pessoas também pudessem viver esse processo. Hoje, o Ritual Entre Ciclos é uma jornada em 3 etapas totalmente guiadas. E agora dentro de um aplicativo. A primeira etapa é a meditação entre ciclos. A segunda é a roda da vida interativa, para tirar um retrato do seu presente. E a terceira é o journaling ou escrita terapêutica, para integrar percepções, organizar sentimentos e transformar consciência em direção. E a primeira etapa, a meditação entre ciclos, tem tudo a ver com o tema de hoje. Ela foi criada para te ajudar a encerrar ciclos com mais gentileza, mais amor, mais respeito e mais presença. É uma meditação que conduz você a olhar para o que passou, a reconhecer o caminho, a agradecer o que precisa ser integrado, a soltar o que já não serve e a abrir espaço mental e emocional para o novo. Ela não te empurra para frente. Ela não vai dizer, olha, esquece isso e segue. Ela faz o contrário. Ela te convida a fazer uma pausa, a olhar, a respirar, a integrar, a deixar ir e a partir desse lugar seguir. Porque seguir não é fugir. Seguir é poder olhar para trás sem ser puxada pelo passado o tempo inteiro. E a partir de agora o Ritual Entre Ciclos está num novo formato, dentro de um aplicativo, uma jornada na palma da mão para você acessar ao longo de um ano e refazer o seu ritual quantas vezes quiser. E hoje, na data que esse vídeo está indo ao ar, o ritual está com preço muito especial de lançamento: R$ 35. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu não sei por quanto tempo esse valor vai se manter. Então, se você sente que está na hora de encerrar um ciclo, harmonizar o passado e abrir espaço para o novo, esse daqui é o seu convite. Olha, o passado importa, ele tem muito a nos ensinar, mas ele não precisa ser o lugar onde a gente mora. O passado é professor, não é sentença. O passado é base, o passado é raiz, mas ele não pode ser corrente. Ele pode ser memória, mas não pode ser uma identidade fixa. E eu não sei você, mas eu acredito que uma das grandes tarefas da vida adulta é aprender a honrar a nossa história sem deixar que ela nos impeça de continuar florescendo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o presente, sobre como habitar melhor o agora, sobre como sair do modo sobrevivência e sobre como o presente é o único lugar real onde a transformação pode acontecer. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais alguém que ainda está presa no passado e me conta aqui nos comentários se tem alguma parte de você que já está pronta para olhar para o passado com mais gentileza. Eu vou adorar te ler nos comentários. Um beijo, até breve.